leitura para o signo de Sagitário, seja muito bem-vindo. Eu sou Igor Muniz e esse é o canal O Oraculista. Como vai você, Sagitário? Para começar a sua leitura, como de costume, eu convido a você que se concentre nesse momento, coloque-se permissivo a receber uma mensagem da espiritualidade através de mim, do tarô egípcio. Vamos lá. Vou começar tirando algumas cartas e depois falamos sobre ela, ok? A primeira carta é a energia geral, a energia atual. Qual é a energia de Sagitário nesse momento? Não poderia ser outra. A Imperatriz. Sagitário agora está no momento em que ele encontra essa transição, ou melhor, ele encontra as ferramentas dadas a ele para realizar essa comunicação entre o que é espiritual e o que é físico, terreno aqui. Sagitário está num momento em que ele é colocado como uma representação da sua própria espiritualidade. É a boca que fala. Aquilo que está do outro lado. É o comunicador aqui. Qual o desafio de Sagitário nesse momento? A generosidade. Vou tirar uma carta para a coroa, o que está na coroa de Sagitário. A desorientação. No inconsciente. O acaso e o arrependimento. No passado, a ilusão. E no futuro, o pressentimento. Ok. Então vamos lá, Sagitário. Vamos entender o que essas cartas nos falam. Primeiro é o momento atual de vocês, com essa carta da Imperatriz, mostrando um momento até mesmo de criação, até mesmo de movimentação, aonde Sagitário tem aqui a possibilidade de trazer para o mundo real ideias que estão lá no campo das ideias, no campo espiritual. Ele é a pessoa que consegue capturar a essência daquilo que a espiritualidade transmite. E isso eu falo no sentido de conseguir ver nos detalhes sinais, conseguir ver em todas as situações resposta para questões que você tem. E às vezes nem precisa ser questionada. É como se a espiritualidade já nem precisasse mais de uma preparação, no sentido de que, não diminuindo, tá, o Sagitário, a ritualística, os dogmas em que você segue, mas num sentido de evolução, de crescimento, de autoridade, num sentido que a espiritualidade já deu para você a possibilidade de capturar mensagens em qualquer situação, em qualquer momento. Tá? E como desafio vem a carta da generosidade, mostrando que quando você recebe essa situação, essa posição, é necessário entregá-la. É necessário ofertá-la. Eu vejo aqui um sagitariano que talvez encontre uma limitação nas suas oferendas e nos seus ritos, por estar nessa posição mais elevada, onde ele é essa autoridade e de uma certa maneira a resistência tem que usar a voz que você ouve para te enganar. Então ela vai falar para você: olha, Sagitário, não precisa mais, você não tem mais que ofertar nada, você não tem mais que fazer sacrifício, você não tem mais que doar nada, porque você já alcançou sua posição e agora é hora de você só receber
Não é bem assim. Esse é o seu desafio aqui. Essa é a voz da sua resistência. Então, ô Sagitário, como conselho aqui, já oferta algo antes de começar. Faça a sua primícia. As primícias são a separação da melhor parte. A melhor parte da sua colheita você oferece em sacrifício e louvor à sua espiritualidade, ao seu Deus, ao seu espírito maior. A consciência maior que se revela a você. Ofereça sacrifícios, faça canções em louvor, faça orações em agradecimento, em honra, em agrados. Vai ser cobrado de você isso, é necessário dar mais ainda mais agora na posição em que você está. Porque quando você dá, você recebe. Aqui. Na carta da coroa, sai a desorientação, mostrando que essa posição traz consigo alguns conflitos de dúvidas. Você vai ser colocado em posições de desafio aqui. O seu pensamento, ele nunca vai estar direcionado ao equilíbrio, a não ser que você seja a pessoa que direcione-os. Existe uma energia de tentar causar uma confusão mental, mostrando que você tem que fazer tal coisa, mas você é impedido de fazê-las. E isso traz para você até uma dúvida da sua posição aqui. No sentido que Sagitário alcançou a posição da Imperatriz. Ele não está buscando mais, ele já está nessa posição. Entende isso? Aqui. A Imperatriz, ela não vem na posição de futuro, ela vem na posição da energia atual. Então você já está nessa posição, você já tem essa autoridade, você já tem essa vocação, você já tem esse chamado da espiritualidade e os seus pensamentos não querem te deixar perceber isso. E eu falo isso para que você entenda que você não é dos seus pensamentos. Você não é a voz que fala na sua cabeça o quanto é difícil, ou o quanto não dá, ou o quanto ainda falta alguma coisa para eu assumir essa posição. Sabe? E ela vem aqui disfarçada de espiritualidade. Ela vem aqui disfarçada de um dogma ou de uma doutrina que te ensinou que para você ter essa posição é necessário primeiro isso. Só que num sentido individual aqui, Sagitário, seja qual for a sua posição em relação à sua congregação ou ao lugar em que você coloca em prática a sua espiritualidade, a tua própria espiritualidade individualmente fala para você, olha, você já está na posição de Imperatriz aqui, da Imperatriz. De ser a minha boca, aonde eu posso falar aquilo que me cabe, a quem precisa ouvir e no momento que for necessário. Por que eu digo isso? Porque aqui no inconsciente tem a carta do acaso e a carta do arrependimento. Como se Sagitário em algum momento já tivesse se colocado na posição que está hoje, tá? Mas ainda não tinha toda essa autoridade, não tinha toda essa integração espiritual, onde não havia, ou onde agora não há mais, um teto que limite a capacidade dele ultrapassar do campo material ao plano mais elevado, no passado, tá? Relacionado ao inconsciente, e por isso vem aqui a carta da ilusão também no passado de Sagitário. É como se Sagitário já tivesse se colocado disposto a agir, mas não viu. Ele sofreu um desconsolo. E isso trouxe, de uma certa maneira, um arrependimento de que, tipo, olha, não vale a pena se posicionar tanto aqui nessa área, não.
Não vale a pena porque você não é reconhecido. Não vale a pena porque você fica destacado. Você não participa das socializações. Você é uma pessoa considerada até mesmo mais fechada, mais rigorosa. E ninguém reconhece isso. Sabe esse sentimento do passado de... Aquele que tem a vocação, de certa maneira, toda vez que se desvia, ele é trazido, ele é colocado de volta no seu caminho. Então, o Sagitário já passou por essa situação aqui. Não é nada novo. Não é nada muito novo. O nível é mais elevado. Sim, as capacidades também. A autoridade é maior aqui. É como se você recebesse agora a coroa para exercer tudo aquilo que antes você fez, mas num sentido de teste, de aprovação, de experimentar, de experienciar. E de certa maneira isso trouxe um bloqueio aqui. Esse bloqueio está colocando na cabeça de Sagitário esses pensamentos de desorientação em alguns momentos, por mais que há tudo muito claro à sua frente. É muito claro o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sinto dentro de mim essa chama que fala, olha, essa é a tua posição, mas tudo colabora para o contrário, e é lógico que sim, Sagitário. É lógico que sim. Ou você acha que a resistência de quem está nessa posição é fraca, ou você acha que os espíritos que se levantam contra aquele que é a autoridade dentro do campo espiritual vão ser qualquer um. Não. No futuro, tem o pressentimento. A carta que mostra o sagitariano que está em unidade com o seu espírito. Que ele não é mais domesticado. Ele sim é o domador. Ele não é mais um servo dos prazeres da carne, mas ele entende que a carne sim é um servo das necessidades da alma e do espírito. Que a carne sim, o seu corpo, esse que tem várias limitações, esse que fala com você, olha Sagitário, não precisa levantar da cama cedo hoje, não. Esse é o servo querendo se colocar na posição de imperador na sua vida. E ele traz sempre as melhores desculpas. Ele é fundamentado. Ele conhece também das leis. Sabe? Ele sabe. Porque ele é criado pelas leis. Então, no fundo, é um bom conhecedor. Mas a forma que é usado esse conhecimento é para te parar, é para te travar. Porque é muito mais fácil ficar parado. Porque para crescer existe dor, para nascer existe sofrimento. Para correr, para voar, é necessário cair. Tantas vezes for necessário, quantas vezes for possível dentro da sua capacidade, ô Sagitário. E a sua capacidade é muito maior do que o seu corpo fala, do que a sua mente fala. Quando somos colocados em situações limítrofes, em que pede de nós uma posição extrema de decisão, aí então é a alma se posicionando. É aquilo por trás do corpo, é aquilo por trás do ego, é aquilo por trás das circunstâncias que moldaram de certa maneira o seu caráter, a forma física que você tem, a forma pensamento que você tem. Existe algo por trás que está acima disso. E esse sim é a essência do que você é. Quando você acessa esse lugar de essência, Sagitário, você se coloca acima da posição da resistência. É até uma maneira de neutralizar os ataques. Quando você percebe a intensidade e até mesmo a sua situação atual, porque o homem que reconhece os seus limites também é sábio. Não estou falando aqui para Sagitário sair desenfreadamente, gastando energias que não tem. Não.
Eu estou falando para você alcançar dentro de si um centro de equilíbrio que faça com que você direcione toda a energia que você tem para um objetivo. E isso sim é correr atrás, isso sim é esforço, isso sim é vocação. É agir, é fazer o que foi chamado para fazer. Vou pedir um conselho aqui para o ego. Conselho para o eu, Sagitário. A avareza. Nessa carta aqui, voltada para o ego e o sentido da avareza, ele pede para que você também não seja muito liberal aos seus prazeres, ao seu ego, às suas vontades aqui. É necessário um certo controle e uma medida naquilo que é recompensa imediata, recompensa sem esforço. Isso traz para o seu corpo uma atrofiação, um atrofiamento do sentido de vontade. Por que eu teria vontade de buscar algo que vai me dar essa recompensa se eu consigo recompensas imediatas que exigem de mim zero esforço? Você já viu o sentido de adestramento de animais, como funciona? As práticas de adestramento? Antes de uma recompensa, você exige um ato. Se você começar a dar ao seu corpo recompensas que ele não merece, ele nunca vai dar mais do que tem vontade de dar para você. Ele nunca vai ultrapassar os limites do esforço para alcançar um ideal maior, porque esse mísero esforço, ou esse nada de esforço já me traz uma recompensa quando eu estou procrastinando, quando eu estou olhando para o lado, quando eu não estou focado no meu objetivo, quando eu estou deitado no quentinho da minha cama num dia frio, onde eu sou chamado para agir, mas eu prefiro negligenciar a minha vocação para ficar ali onde eu tenho já aquela recompensa que me é comum. Eu nem quero saber o que há de novo, eu nem quero saber se há melhor recompensa depois, porque eu estou ali confortado, e essa é a sombra. Não estou falando aqui que Sagitário é esse. Isso daqui é só a iluminação daquilo que é sombra, para que ela não se sobreponha. O homem que reconhece as suas fragilidades é sábio. Então o conselho aqui é: começa a domesticar um pouco essa sua ferramenta ego, eu, essa máquina aqui que não quer malhar para se tornar uma ferramenta mais forte, que não quer estudar para que uma das funções dessa ferramenta, que é a mente, o cérebro, também evolua, para que haja um melhor vocabulário na hora de eu expressar as minhas ideias, para que eu possa também ter mais compreensão daquilo que eu sinto, do que eu acredito, para que na hora que eu seja confrontado, questionado, eu não venha titubear, para que a resistência não me derrube com facilidade. Entende aqui? O sentido da avareza para o ego não é para de dar para os outros. Não. Isso está direcionado estritamente a você próprio. Quais são os medos e esperanças de Sagitário aqui? A perplexidade. A carta da perplexidade, ela traz aqui a situação do bem e do mal. É realmente uma caixa de surpresas aqui. Eu vejo um medo do desconhecido, mas também um medo de estagnar. Ou seja, existe uma parte de Sagitário que tem medo de ver o novo, porque não se sabe o que há dali. Não se sabe se aquilo que se olha é uma corda ou um cipó, ou uma cobra. Mas é necessário colocar a mão. É necessário se arriscar aqui.
Então, existe um medo de se arriscar, mas a espiritualidade fala quando você se coloca nessa posição, existe uma proteção ao seu redor. E nada vem ao homem que não seja próprio do homem, então não tenha medo de se posicionar nas situações da vida, que parecem um desafio infindável. Nossa, a minha vida é um calvário, eu sempre estou sofrendo, eu sempre estou sendo testado, e é claro, você escolheu vir como Sagitário, aquele que foi colocado aqui como uma missão, aquele que tem uma mensagem a transmitir, então não dá para você ficar parado na caverna. Não dá para ficar isolado para sempre. Ainda que lhe foi permitido um momento de reclusão para que você pudesse internalizar as suas questões, você é posicionado numa posição de líder aqui, você é essa carta da Imperatriz. Você é a representação direta da espiritualidade aqui na Terra, o Sagitário. Vamos ver o que mais? Qual a conclusão disso tudo? O que vai sair disso tudo aqui? Dessa compreensão? Desse Sagitário que entendeu que os pensamentos que tentam desanimar ele não são, na verdade, ele. É a resistência. É tudo que quer fazer com que você não alcance seu objetivo. Qual a conclusão? O Sagitário que entende que ele é o pontífice é a revelação. A revelação é o conhecimento completo. É o homem que conhece a si mesmo e também conhece o universo ao seu redor, porque ele faz parte. O homem que conhece a si mesmo conhece tudo, porque de certa maneira você é parte disso tudo. Então não adianta eu estudar as estrelas, eu estudar as árvores, os animais e tudo que há de fora de mim, se eu não conheço o que há dentro. Primeiro saber que eu sou uma parte disso tudo e que aquele pedaço externo tem de certa maneira uma relação com o que há dentro de mim. Algo que há dentro de mim também há dentro daquilo, nem que seja na composição atômica. Há um reconhecimento aqui, há uma integração de alma com corpo, de corpo com a terra, da terra com o sistema em que ela habita, do sistema com um sistema maior que existe no universo, e da velocidade com que tudo se movimenta sem parar, tudo vibra, tudo está em movimento. Uma coisa que vibra muito rápido, ela até mesmo parece estar parada. Perceba como um peão, quando gira, ele parece estar parado. Você não percebe cada volta que ele dá. Mas ele está num movimento elevado. Assim como uma pedra, a gente ao nosso olho não consegue ver, mas numa composição mais aprofundada, você vai perceber que cada átomo daquela pedra está vibrando, está se movendo, não tem nada parado. A inércia é igual à morte. A inércia é a morte. O movimento é vida. Então mova-se, Sagitário, que te será revelado os segredos e os mistérios. Não adianta eu ter um mapa na mão se eu não sigo os meus passo a passo para alcançar o objetivo. Ter um mapa e ficar parado no mesmo lugar é inútil. Não serve. Não chega a um objetivo. Ele pode servir para qualquer coisa, é um papel. Mas não para o que ele foi feito para fazer. Está entendendo, Sagitário? Qual o conselho final aqui? A veemência. E como a gente está falando de ego aqui, existe um sentido muito forte na autoridade que não pode abaixar a cabeça. Não significa que ele é fechado a ouvir conselhos, mas ele tem que ter a palavra final. Ele não acata qualquer situação. Ele não abaixa para aqueles que, por não entenderem o contexto, vão se levantar contra ele. Um rei, ele precisa
proteger a sua população, ele precisa cercar os muros do seu reinado, ele precisa ter armas de defesa e armas de combate. É quase uma demonstração de poder aqui. E traga isso também para o ego. O maior desafio, a maior tropa inimiga que pode se levantar contra você, está aqui dentro. Então se posicione furtivamente e ofensivamente quando necessário. Se o seu corpo não te obedece, dê a ele a punição necessária. Não estou falando de martírio aqui. Não há necessidade mais. O fardo é leve, o jugo é suave, como disse Cristo. Mas eu digo de uma imposição, de você mesmo ser o seu próprio líder e não abaixar a cabeça quando a sua ferramenta, que é o corpo, quiser declinar da missão maior. Faça suas meditações para que sua alma possa exalar a essência e o seu corpo consiga ser como me falta a palavra, mas preenchido por essa essência, que o perfume da sua alma possa impregnar todas as partes, os cômodos dessa mansão, desse templo que é o corpo. Então, tem aqui um sentido de se posicionar mediante as pessoas que vão tentar te derrubar? Tem. Mas num sentido maior, primeiro, é se posicionar acima da sua resistência pessoal. Aqui, Sagitário. Eu acho que essa mensagem já tá dada. Não há mais o que se dizer, não preciso prolongar. Assuma essa posição da imperatriz. Lembre-se de lidar com essas questões do seu passado que trazem à sua cabeça pensamentos de desorientação, experiências do passado, líderes que te desconsolaram, ilusões criadas a partir de uma ideia que ainda não era bem concreta, de uma falta de experiência. E agora você maduro para assumir a posição de voz da espiritualidade, tem que ter essa postura veemente de líder de si mesmo. E então isso se reflete. E você pode claramente liderar pessoas, porque as pessoas precisam de líderes. Os líderes são necessários para que não haja uma loucura coletiva, uma histeria. Então a sua posição, Sagitário, é claro que vai ser cobrada, porque ela é necessária. Você escolheu isso quando decidiu encarnar novamente. Quando você assume a sua vocação, a sua postura, a espiritualidade ilumina todo o seu caminho. E é isso que ela fala para você aqui. É hora de reassumir, ou é hora de assumir com toda a força aquilo que já é teu. Aquilo que já foi te dado e já te foi cobrado, e será cobrado até que você se coloque na posição. Então sinta em si a paz de estar no caminho certo, e que isso traga para você motivação e que a sua chama cada vez acenda mais. Essa é uma leitura geral, pode ou não servir para o seu momento. Se você quer uma leitura particular, aqui na descrição do vídeo tem todos os links de contato, tá bom, Sagitário? Eu agradeço você que permaneceu até aqui o final do vídeo, eu espero que tenha servido e até a próxima.